Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz do Monte. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar participando com a gente. Estou com as duas psicólogas aqui hoje da nossa casa, a Maiane e a Kelly. Obrigado por vocês terem topado esse desafio de estar conversando um pouquinho aqui comigo em relação a isso. Acredito que esse papo vai ser muito edificador para você que está nos assistindo, até porque a gente acredita muito que corpo, alma e espírito, eles precisam caminhar juntos, precisam caminhar alinhados. Então, antes de mais nada, obrigado mais uma vez que está aqui. Antes de vocês se apresentar, a gente vai fazer uma oração, como de costume, para começar isso com o pé direito e no decorrer do caminho a gente vai conhecendo mais vocês, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por ter nos concedido esse privilégio de falar do Senhor, de aprender um pouco mais. Pedimos que o Senhor tome conta deste episódio, tome conta deste bate-papo e que as pessoas possam ser muito edificadas, assim como nós também. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, muito bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Pode se apresentar para a galera conhecer vocês. E obrigado mais uma vez por estar topando esse desafio aí. Obrigada, então, Cassiano, pela oportunidade, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa abertura, né? E a Monteforte tem muito isso, né? De nos dar de abrir essa porta para que a gente possa fazer o nosso trabalho também na igreja, né? A gente sabe que existe uma questão entre a religião, né, e a terapia, né, a psicoterapia. Então, para quebrar um pouco desse entendimento, né, de senso comum que as pessoas têm, né, de que a pessoa tem a sua fé, a sua religião, e não precisa de terapia, né. Então, acho que é bem bacana essa oportunidade que a gente tem de esclarecer, né, esclarecer tudo isso. Obrigado. Acho que é isso mesmo, né? De poder definir, né? E saber separar, né? São duas coisas muito importantes, né? Tanto a questão do nosso lado cristão, religioso, né? Quanto a questão da nossa profissão. Acho que são dois pontos bem importantes que a gente precisa ter bem no entendimento, né? Daquilo que a gente precisa saber, né? São coisas bem importantes e é bem bom a gente poder estar aqui aberto para poder também trazer e poder pontuar isso para as pessoas, né? E para elas poderem também ter esse entendimento. É interessante também porque a gente, como igreja, né, nem muitas pessoas não sabem o que vocês exercem da profissão, mas o quanto que é importante, né, que nem vocês estão envolvidos também nos projetos sociais da igreja, né, vão no Monte Social. Aquele dia também que teve a ação lá na escola, eu tava, quando você estava também, eu lembro de ver Eu tive em algum momento. Então, assim, a gente vê que pessoas procuraram, foram lá fazer, né, um conversar com vocês. Então, como é importante, né, a gente entender a importância da psicologia também, né? Mas, como eu falei, muitas pessoas não conhecem vocês ainda, então eu queria entender um pouquinho mais como é que começou esse trabalho. Desde quando que surgiu essa ideia de ser psicóloga, de trabalhar com gente, de lidar com a mente? Como é que surgiu isso? Vou começar pela Kelly. Acho que foi Deus, com certeza, que plantou isso no meu coração, né? Eu iniciei a minha trajetória acadêmica mais tarde, né? Não saí do ensino médio, fui diretamente para a faculdade. E ali eu comecei na área do direito, né? Eu fiz um semestre de direito e, enfim, tive a certeza que não era para mim, né? Por conta desse semestre, eu tive uma carreira na área mais jurídica, eu diria. Mas aí, todo esse tempo de trabalho, eu fiz, então, voltei à minha formação, decidi mudar e fui para psicologia, né? E desde então, eu tenho certeza, né, de que é o que realmente eu escolhi para trabalhar, né? Então, foram 8 longos anos de estudos, né, daí mais para o final os estágios, o contato, né, tu poder tá ali com a pessoa e ela dizer para ti, eu nunca tinha pensado dessa forma. É algo que, nossa, brilha os olhos, sabe? É onde eu tô realizada
né? Onde eu consigo ver a evolução dos meus pacientes, né? Hoje já faz 2 anos que eu tô formada, né? E muitas pessoas já passaram por mim e ainda permanecem, né? De um longo período de terapia. Então, mais ou menos assim, né? Eu atendo aqui em Parobé, né? Tenho o meu espaço, meu consultório. E na igreja, né? A gente faz os acolhimentos e é o que me inspira. E quando começa as coisas a encaixar, assim, né? Pode ser que não começa no lugar certo, no caminho certo, nem no rumo certo, mas Sim. né, Deus está tomando conta, ele vai e ajusta e as coisas vão acontecendo. Que massa. Sim. Pra ti foi parecido ou não? É, mais ou menos parecido, né? Eu sempre tive vontade e desejo de ter contato com criança, né? Então, o meu ideal era de ser pediatra, né? Mas como a questão financeira a gente nunca, né, conseguiu. Então, vem de pais separados, então a questão financeira sempre foi um impacto mais dificultoso ali. Então, eu acabei fazendo psicologia de segunda opção. E fiz psicologia, passei e comecei a estudar e foi algo que com o tempo eu fui me apaixonando e fui, né, entrando. Então, me formei em 2016, então já faz ali 8, 9 anos que eu já estou na lida, né, com os atendimentos psicológicos. Pouco tempo eu atendi adultos, mais voltado à área da infância, né, adolescente, mas também atendo adultos, muito voltado para a área da deficiência intelectual, autismo também. E é uma trajetória muito linda, né? É algo que eu me apaixono cada vez mais. É algo que eu já tentei me sair um pouco da área da criança, da infância, mas eu sempre acabo entrando, né? Então, atualmente eu saí da prefeitura onde eu estava na saúde mental no CAPS, né? Que eu trabalhei 8 anos com um adulto, né? E hoje faz 1 ano que eu estou na Unimed, que é num núcleo que atende crianças com autismo, né? Mas tive estágio na Brigada Militar em Parobé, fiz estágio no CRAS, trabalhei no CRAS também, né? Trabalhei na Casa da Criança aqui em Parobé, então já tive um caminhar, né, mais extenso, né? Mas é algo que eu gosto, né? Eu adoro. E hoje, então, o teu foco tá, na verdade não é o foco, mas o exercendo hoje mais são crianças. É mais criança, hoje é mais o público da infância. E aí tu comentou ali em relação a adultos, mas também com o negócio, com a questão da infância. No Isso. Que seria isso? Tipo assim, de identificar os traumas da pessoa na infância? Ou como é que é esse... Na verdade, o núcleo que eu atendo hoje é mais voltado para o atraso do desenvolvimento, né, da criança. Então, a questão do TEA, né, do autismo. Então, a gente atende as crianças com esse desenvolvimento, com esse atraso de desenvolvimento, né, plenamente onde eu atuo. Mas com a questão dos adultos, né, com os pais, a gente também trabalha muito dessa questão de como abordar a orientação parental com esses pais, né, como fazer com que esses pais possam lidar com essas crianças, porque muitos desses pais não estão preparados para receber essa criança atípica, né, então a gente trabalha dessa forma também. Entendi. E no teu caso, Kelly, tu é mais adulto. Sim. E vocês, né, como terapeutas e fazendo esse trabalho, vocês identificam muita relação do que a pessoa está passando naquele momento durante as terapias com o que aconteceu na infância? Totalmente. A gente segue linhas teóricas, né, na psicologia, então eu me identifiquei, né, muito com a psicanálise, que é onde vai fazer essa observação desse olhar mais pontual, né, desde antes mesmo do nascimento. Na verdade, nós seguimos a mesma linha teórica. É mesmo? Então, se complementa. Se complementamos. E aí a gente vai olhar lá para aquela criança interior, né, que tá no adulto ali em terapia. Existe mais de uma forma de diagnosticar. Sim. Sim. A gente tem tem as linhas teóricas, né? Tem a TCC, né? Teoria cognitiva comportamental, tem a psicanálise, tem a sistêmica, né? Então tem várias linhas teóricas. E como a Kelly falou, né? Muitas vezes vem a questão lá do nascimento da criança, né? Então às vezes a gente vai identificando muitas questões lá do intuito familiar que vai aparentar lá no desenvolvimento da criança, né? Na escola,
quando adulto, né? Então, já vem lá de uma... Uma curiosidade que eu tenho, assim, quando chega alguém, né, que vocês nunca atenderam, um paciente novo, digamos, às vezes nem ele sabe o que ele tem, né? Geralmente, assim, eu não sei se eu tenho alguma coisa ou, enfim. Qual que é a primeira coisa que vocês buscam entender da pessoa, assim? Por exemplo, eu cheguei, vou fazer minha primeira sessão, eu não sei se tem algum trauma, não sei exatamente o que acontece comigo, mas eu quero ter a rotina de fazer terapia, assim, eu quero ter essa constância. Qual que é a primeira linha que vocês seguem? Por exemplo, primeiro vão identificar isso, é um padrão, ou se vocês fizerem, por exemplo, uma sessão que a pessoa já consegue dar um direcionamento para ela, aí eu sei que é difícil, né, mas existe uma forma de a pessoa não ter uma continuidade de sessões para se diagnosticar alguma coisa, por exemplo? É que eu acho que vai muito além do diagnóstico, né? A gente tá ali para ouvir esse paciente. Nem sempre é possível, né, num primeiro momento, a gente entender qual é o caso, né? Enfim, é muito amplo. Mas eu sempre deixo a pessoa muito livre, porque a gente usa essa associação livre, né, para que a pessoa traga as coisas que estão lá no inconsciente, né, que foram reprimidas, para a sessão, né? E eu costumo fazer, né? No primeiro momento, a pessoa me traz o que está incomodando, né? Me fala sobre as suas questões. E o que acontece geralmente é a pessoa, porque é muito terapêutico tu te ouvir falar, né? Então, essa é a intenção, né? A pessoa falar para ela ouvir, né? Exatamente. E às vezes as pessoas não seguem porque elas não conseguem se ouvir falar sobre o seu problema, porque nem sempre a gente vai receber alguém na terapia por algo bom, né? A maioria deles tem, né, a intenção de ir para o psicólogo só para descarregar coisas ruins, né? Até porque a gente tem uma demanda muito grande, né, Kelly, que quando a pessoa já falou do problema, ela tende a evadir o tratamento, né? Por quê? Porque ela já falou do problema que ela tinha para falar, então agora eu não preciso mais da psicóloga, né? Então, por que eu vou estar ali pagando a sessão se já tá tudo bem, né? Entendi. É um negócio meio específico, né? É pro momento, né? Que loucura. E isso existe uma forma, por exemplo, de fazer com quem quer isso? Ou não é o melhor a se fazer? Porque a pessoa ela pode fazer às vezes isso sem entender, né? A real intenção do que é se tratar com o psicólogo. Mas dentro desse caminhar, ela entende isso. Por exemplo, eu sei que se eu continuar fazendo, eu vou ficar melhor. Mas ela entende que não é só sobre aquele problema. Existe um momento em que a pessoa entende isso ou depende muito do que ela quer? Eu já tive paciente, né, como eu também atendi adulto, e eu tive uma paciente que ela teve essa evasão do tratamento quando a gente abordou, né, um assunto específico, que ela chegou com a demanda, né, então a gente fez toda a escuta inicial, a gente fez os atendimentos que precisava ser feito, né, e o problema então foi sanado, ela conseguiu dar conta daquilo que ela precisava. Então, depois os outros atendimentos foram mais tranquilos e ela mesma me invadiu, né, então eu me senti que eu tô bem. Tá, então a gente dá liberdade para esse paciente, a gente não pode obrigar ninguém a estar ali, né, fazendo a terapia. Então ela evadiu. Passaram-se 2 meses e ela me contatou, né? Então ela pediu para voltar às terapias novamente. E a gente voltou para terapia e ali a gente resgatou o porquê, né? Do motivo que ela evadiu o tratamento. Porque, de fato, aquela ferida que ela veio buscar ajuda não estava sendo tratada ainda, né? Então a gente voltou, resgatou lá para tratar aquela ferida, para daí a gente poder voltar a fazer outras questões no tratamento dela, né? E até ela ter, de fato, alta mesmo, né? Onde a gente entrou no consenso da terapia, né, pra gente poder dar a alta melhorada para ela, né? Então ela conseguiu se dar conta, mas tem pacientes que não, né? Passa a batida e... E é muito relativo, assim, né? Porque ninguém tem o mesmo tempo, né? De poder associar coisas. Vamos supor um paciente adulto, né? Um adulto que por anos e anos repetiu o mesmo padrão de vida, né? A cultura da família, todos os aprendizados. E aí, em um mês de terapia, eles acham que já estão, né? Tô indo embora, Kelly, tchau. E era isso, né? E é difícil
poder fazer com que esse paciente entenda, né? E a Maiane trouxe a questão de querer estar ali também, né? A gente não obriga ninguém. O nosso papel é explicar, né? A gente vai deixar o mais claro possível, né? Um momento em que a pessoa não é julgada, né? Porque a gente vive numa sociedade julgadora, né? Então, a pessoa tem aquele momento para expor tudo e qualquer coisa que venha à sua mente, né? E aí vai dessa associação, desse entendimento, da capacidade da pessoa também se doar para esse processo, né? Porque se não tiver doação, não caminha, né? O processo não acontece. E uma coisa que eu acho interessante também, que até a própria palavra fala, que a gente precisa andar com pessoas, né? A gente precisa estar junto, unido no corpo, até que a igreja hoje é isso. A gente está unido com pessoas que professam na mesma fé, que entendem a mesma coisa. Hoje, como igreja, a gente está vivendo isso também. Mas vocês olhando para o lado mais clínico, digamos assim, qual que é a importância de alguém estar dentro de um círculo social, tanto para desenvolvimento dele mesmo, quanto para a forma de pensar e tal, quanto a isso olhando de olhos profissionais mesmo, né, clínicos. Como que vocês enxergam essa importância de a pessoa estar dentro de uma igreja, mas num círculo de pessoas? Também a gente tem o Forte House aqui na igreja também. A importância de estar com pessoas para esse desenvolvimento ou para não deixar uma ferida se tornar algo muito aberto, digamos assim, até virar uma depressão talvez. Mas qual que é a importância de a pessoa estar caminhando junto com outras pessoas também nesse processo todo de desenvolvimento? Quanto mais sozinho a gente tá, mais vulnerável a gente tá a várias situações que o mundo tá aí livre para nos fornecer, né? Então, a gente estando e caminhando com pessoas corretas, a gente está favorecendo a estar um caminho correto também, né? Então, é importante que essa pessoa também não esteja sozinha, mas que ela esteja também em boas companhias, né? Então, o Forte House da igreja é algo que a gente também vem trazendo, né? A palavra, né? O quanto é importante nunca estar sozinho, né? O quanto é importante a gente estar em equipe, em família, em comunhão. Então, quando esse paciente também se sente deprimido, o que a gente sempre traz para esse paciente, né? É de que ele não se sinta sozinho ali, né? Individual, onde ele busque um apoio, ou alguém da família, ou algum conhecido, ou uma mãe, ou um amigo, né? Hoje mesmo, num atendimento, que eu atendo um paciente que ele tem deficiência intelectual, ele tem 16 anos, e a gente estava trabalhando essas questões com a mãe, né? Que ele está se demonstrando um menino muito deprimido nos últimos dias, né? Vem chorando bastante. Então, o quanto a gente tem trabalhado essas questões de a família poder enxergar para esse menino, que além dele ter uma deficiência intelectual, ele está isolado, né? Então, a gente precisa olhar para ele, precisa resgatar ele, para não deixar ele sozinho. Então, quanto mais gente estiver perto dele e gente que caminha de um caminhar bom, melhor, né? Para que ele saia daquele estado deprimido, para que não entre num caminhar de depressão profunda. Sim. Né? Nossa. Eu vou trazer uma experiência acadêmica, né? Que foi no meu TCC, de dependentes químicos, né? Que eles precisaram sair de um ambiente para entrar em outro, né? E ali eu também falei sobre espiritualidade, né? O quanto hoje a ciência mesmo reconhece isso, né? A gente ter em quem confiar, né? Tem esse viés de espiritualidade mesmo, não se trata de religião, né? Mas a gente sabe que as comunidades terapêuticas, a maioria delas tem essa questão voltada para a religião, né? E então, se eles estão no meio onde, né, foram colocados né, naquela situação de drogadição, enfim, então eles saem dessa posição, entram num lugar onde tem pessoas que estão dispostas a ajudá-las, né, tem uma rede de apoio. Esses indivíduos, eles conseguem sair dessa condição, né? É uma doença, mas, enfim, eles conseguem alcançar o objetivo que é ficar limpo, né? Sem aquela dependência, o tratamento dos 9 meses que acontece, né?
Então, esse eu acredito que é o papel da rede de apoio, né? Das pessoas que estão à volta. Então você que está nos assistindo aí, não fique sozinho, não se isole do mundo, procure pessoas que concordam e que entendem você, que possam te ouvir, que possam talvez te trazer uma palavra, né, de conforto, de ânimo. Então esse ambiente de pessoas é muito importante. Então tá aqui as meninas falando que é importante estar caminhando dentro desse círculo de pessoas que possam te ajudar. Agora tu comentou um negócio, Maria, bem interessante também sobre virar uma depressão profunda, né? Na visão de vocês, qual que é a diferença, assim, para alguém entender e começar a se auto... Não vou dizer autodiagnosticar, porque isso não tem como, né? Mas, assim, começar a entender o que é uma tristeza natural, acordei meio mal, assim, né? Durante o dia passa, algo que realmente é passageiro, digamos assim, ou poder um transtorno que necessita de um acompanhamento para ser tratado. Porque às vezes a pessoa ela desenvolve isso no decorrer do tempo e aí, que nem tu falou, se torna uma depressão. Mas como que ela consegue identificar isso através, não sei se sintomas ou forma de pensar, uma coisa que é passageiro, que vai acabar no outro dia, ou uma coisa que eu preciso de alguém para me acompanhar nisso? Como é que eu consigo identificar isso? A gente consegue ir observando, né? Como tu disse, a gente acorda às vezes, tá chovendo, a gente tá, né? Tá chovendo, né? Vai ficar um pouco triste, vai se molhar e tudo assim, é passageiro. Mas quando as coisas começam a ficar mais intensificado, né? Que a pessoa começa a relatar mais, que a vida não tá fazendo mais sentido, que tá chorando muito, né? Às vezes até pensa em algo mais profundo, de se matar, que eu acho que também é até importante a gente poder pontuar, né, Kelly, que a gente tá no mês de setembro, né? Que é do Setembro Amarelo, do suicídio, né, da conscientização. É muito importante a gente poder também olhar para esse tema também, não só no mês de setembro, mas também o ano todo, né, do como tá aumentando, né, a taxa de suicídio no Brasil. Então, de poder olhar para esses aspectos, são coisinhas mínimas. Às vezes uma pessoa mais chorosa, o tempo todo chorando, né, mais triste, sem nada na vida tem sentido. Sem perspectiva. Isso mesmo, né? Não tem uma perspectiva na tua vida, né? Vamos construir algo, nada faz sentido para aquela pessoa, Sim. né? Então isso daí já é um alerta, a gente já precisa poder olhar para essa pessoa, poder escutar mais essa pessoa, conversar mais com essa pessoa para ver o que tá acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas também não querem incomodar as outras, né? E acabam internalizando aqueles sentimentos e ficam ali, reprimindo, isso mesmo, né? E acaba ficando ali, né? Então, para a gente poder também ter esse olhar para que isso não se gere algo mais profundo, mais deprimente mesmo, né? Interessante. E isso também é difícil para aqueles que estão na volta, né? Para os familiares, né? Poder entender esse momento, né? Nem sempre é só porque a pessoa quer ficar ali no sofá sem fazer nada, ou a pessoa não está querendo ir tomar banho, né? Coisas do cotidiano, da rotina, né? Então, esse olhar, né? E o quanto mais a gente falar sobre saúde mental, mais as pessoas vão ter acesso a essas informações, né? Não vira aquela questão de, tu tá cobrando uma coisa que tu nem sabe o que é realmente, né? Isso. Então, poder olhar para isso com mais atenção, né? Às vezes a pessoa só precisa falar, né? E é algo que muda a vida da gente, né? O poder falar, né? Sobre as coisas que estão nos incomodando, né? E é fazer aquela escuta sem julgamento também, né? Não julgar o outro, né? Não ficar questionando, mas por que isso? Mas é fazer uma escuta de ouvidos abertos mesmo, né? Porque muitas vezes aquela pessoa só quer falar, né? Então, de ser o ombro amigo daquela pessoa naquele momento. E eu acho que aqui vale ressaltar também que não tem uma faixa etária de idade para isso acontecer, porque hoje em dia a gente, né, consegue olhar e ver que isso está acontecendo, né, em várias É idades. isso que eu ia perguntar, se existe um padrão, digamos assim, por exemplo, uma pessoa mais nova tem mais dificuldade de falar, ou a procura é maior por alguém da geração Z, da geração tal. Existe uma relação hoje, um padrão definido, ou é meio de tudo, assim, que vocês pegam lá nas consultas?
Acho que o que a gente pode falar aqui é que quem mais procura, né? E são mulheres, né? É Sem isso. dúvida. As mulheres procuram mais, né? E falando no suicídio, quem comete mais suicídio são os homens, né? Então, as mulheres falam mais. E até hoje eu fui convidada para fazer uma palestra também com idosos, né? Lá na Unimed, para a gente poder também abordar esse assunto, né, do suicídio, que também é algo que é impactante para eles também, né, porque é uma vida que para eles já não faz mais sentido, né, já eles estão no final da vida deles, então o quanto é importante também trazer uma qualidade também de vida para essas pessoas, né, de fazer com que elas também se sintam bem no final da vida delas, né. Mas justamente eu acho que essa questão de ser mais mulheres é muito cultural também, né? Sim. Eu não sei se é no Brasil ou se é meio geral no mundo todo, mas o homem tende a não querer falar justamente para não, né? E eu também acredito que psicólogos homens, a taxa é menor do que psicólogas mulheres também formadas. Eu não sei se isso tem uma relação também, porque geralmente o homem não vai querer ficar falando os problemas para ninguém, né? Esse é o tabu que a gente precisa quebrar também, né? Porque é Sim, importante. A gente vê hoje, até nós estávamos falando sobre isso essa semana, a quantidade de líderes, né? De empresas, até de igreja mesmo, que às vezes se cai num buraco, mesmo sabendo da palavra, mesmo conhecendo daquilo que, né, que Jesus, que o evangelho mesmo já prega, e mesmo assim cai num lugar onde é emocional, totalmente, cabeça, né? E enquanto que isso seria, talvez até tirado esqueci a palavra, a limitado, né? Uma coisa que possa trazer não deixar cair isso, não deixar chegar nesse ponto de às vezes perder até a questão de vontade mesmo de ter um ministério, de fazer alguma coisa nesse sentido. Então a importância disso. E também a gente não pode esquecer de professar a nossa fé, mas também não negligenciar a saúde emocional, né? Até desse domingo que tu tá falando ali com o pastor sobre isso, né? A importância da saúde emocional hoje pouco se fala nisso. Apesar de ser algo que precisa muito, e hoje o Brasil é um país depressivo, né? É um país com maior taxa de depressão. Mas aí, vocês acreditam que essa questão da fala, o que a gente precisaria mudar para que isso acontecesse? É uma forma de conscientizar maior, talvez, não sei, em escolas, incentivo. Como é que vocês veem para que essa pauta de saúde emocional comece a ser algo real, para que as pessoas não comecem a cometer erros, né, de pensamento também, ou por falta de acompanhamento? O que talvez seria a intenção, a saída para isso? Eu penso que, acho que sim, a gente precisa falar mais, né? Mas a gente precisa já começar desde casa, né? Com os nossos filhos, né? Não só na escola, né? Porque a aprendizagem vem de casa, né? E o que eu falo muito para os pais dos meus pacientes, né? Que não adianta a gente cobrar uma rotina da criança se os próprios pais não têm a rotina, né? Eu não posso cobrar o fulaninho colocar o calçado no lugar certo se o próprio pai não arruma a cama ou não bota o calçado no lugar certo, né? Então, a disciplina e a orientação tem que vir de casa, né? Então, o tabu tem que ser quebrado lá dentro da nossa casa, né? Então, a gente tem que praticar lá a nossa casa, né? É praticar a oração, é praticar, né, o cuidado, é praticar o zelo com as nossas crianças também, com os nossos adolescentes, com os adultos, idosos, né? É poder falar sobre isso, né, dentro de casa, para que eles também possam levar isso para as escolas, né? Porque eu vejo que as crianças hoje também, eles são umas esponjinhas, né? Eles vão sugando muito. Então, e eles vão reproduzindo tudo que a gente faz, né? Porque eu tenho um filho de 3 anos e eu vejo que tudo que eu faço, ele vai reproduzindo. Tudo que o pai dele faz, ele vai reproduzindo. Então, quanto mais a gente reproduzir coisas boas e positivas, eles vão reproduzindo lá fora, né? Porque lá fora o mundo tá cheio de coisas negativas, né? Então a gente precisa fazer com que eles reproduzam coisas boas lá fora, né? Isso é verdade. É verdade. Eu acho que o que a Maiane falou, sim, né? Eu também tenho a minha filha. E
a gente precisa expandir isso. Hoje, ainda mais, né? A gente tem mais acesso a essas informações, né? A psicologia, a saúde mental, elas vêm ganhando um espaço maior, né? E na igreja, né, a gente, como eu falei no início, né, às vezes a gente acha que é mais espiritual, mas não tem que separar isso, né, isso precisa ser separado, justamente pelo que tu falou, né, às vezes a pessoa tá ali no auge, né, um líder cuidando de pessoas, mas e ele, como é que ele tá, né? Então, a gente se apavora quando acontece, quando houve uma notícia dessa, né? Então, o autocuidado, né? Esse autoconhecimento de limites também, né? De até onde eu consigo ir, né? Então, e vem de casa, né? A gente precisa amadurecer tudo isso e poder dissipar essa informação, né? De que saúde mental é assim como uma dor de garganta que tu vai lá no médico e ele vai te receitar um antibiótico e tu precisa tomar. Essa semana eu vi um comentário até do Instagram, né, num vídeo que tava falando lá sobre as pessoas não querer se relacionar, né, com outras pessoas, assim, muito tempo dentro da rede social, não querem ter mais essa conversa, olho no olho e tal. E aí a mulher, ela tava o nome dela era psicóloga, alguma coisa assim, tava pra ver que ela trabalhava na área, e ela colocou que do jeito que tá andando, a saúde social vai se tornar a nova saúde emocional. Por falta da pessoa, às vezes, não se dá por conta disso. Ela se fecha, se isola dentro de um mundo onde ela consegue ditar as regras, que é o mundo da rede social, e isso vai começar a se tornar uma doença dentro daquilo por conta justamente dessa comparação. E aí eu queria saber de vocês como é que, olhando para esse cenário, o quanto que a comparação pelas redes sociais, por aquilo que, né, as pessoas veem e só mostram o que querem que os outros vejam, como que isso afeta a saúde emocional das pessoas, principalmente tu que trabalha com mais novos, né, mas tu com adultos também passam por isso, né, porque a gente vê, por exemplo, até no meio feminino também, às vezes a pessoa, ela se ilude, né, com um corpo específico, com algo, o homem já tá, coitado, já tá ali perdizão ali por si só, né, porque só de não querer falar, ele já tá, mas a mulher ainda, como, por mais que fale, né, mas existe essa questão, né, de se comparar a algo. E como que isso influencia nesse processo todo de construção até da própria saúde, né? De falar, cara, não tá legal pra mim isso aqui, eu tenho que dar uma segurada. Você espera muito caso assim, não? Sim, bastante, né? Eu também tenho alguns adolescentes, né? E é muito difícil essa questão da rede social, porque ali eles só vão selecionar aquelas pessoas que são um ícone, né? E vão desejar ser daquela mesma forma. Se não for assim, então não tá bom, né? E aí, como tu disse, né, Cassiano, vai ditar as regras, né? Num jogo, por exemplo, né? Um relacionamento virtual, né? Um jogo onde tu tá falando com pessoas ali que tu não tem esse contato físico. E é isso que tá se perdendo, né? A gente não tem mais, né? A gente vê pessoas que priorizam esse contato apenas virtual para evitar frustrações. Se lá é editável, né? Lá tu pode fazer o que tu quiser e da forma como tu quiser, né? E a vida real não é assim. Não é assim. Totalmente diferente, né? Isso é importante a gente falar porque hoje a gente tá num meio digital muito forte, né? E dá pra gente usar esse mecanismo como algo bom, tanto é que a gente tá falando sobre divulgar mais, falar mais sobre isso. A internet é um dos melhores lugares, onde o alcance fica absurdamente sem fronteiras, assim, não tem barreira nenhuma pra falar. Mas também tem esse lá, né, obscuro, digamos assim, que fica as pessoas sendo nutridas por algo e às vezes se corroendo por uma coisa que não existe, né? Sim. Não é real, uma falsa realidade ali que vive. E eu acredito muito que isso mexe na parte cognitiva da pessoa também, né? Porque, cara, quem é que não vai ver que aquilo, por exemplo, é viver numa realidade virtual, né? A gente vê que aquilo não é verdade, mas mesmo assim começa a entender e acreditar como se fosse. Sim. Daí entra também aquela parte não sei se vocês veem isso também nas terapias, nas sessões, das pessoas que tem que tu falou dos usuários, né? A parte do vício, seja ele em álcool, droga, pornografia, enfim, seja qual vício for, ele tá relacionado
a parte da mente, mas o que que é isso? É a busca de um preenchimento, é a busca de uma satisfação pessoal, qual que é o padrão mental que a pessoa carrega para que ela possa se deixar levar por isso mesmo sabendo que é errado. A gente vê hoje que álcool, droga, tá escancarado que é ruim. E a pessoa, mesmo assim, às vezes, ainda tá lá perdido nisso. Agora, esses outros vícios, né, que ninguém vê, digamos assim, que é o vício de pornografia, masturbação, enfim, também a gente, como cristão, entende que isso é errado, é ruim, mas mesmo assim existem pessoas que estão presas nisso, né? E além de ser algo espiritual, que a gente sabe também que tem essa questão, mas tem a parte emocional e a parte mental também. E o que que seria essa fuga da pessoa? É por falta de um direcionamento, digamos, nesse sentido, mental? Ou é mais, enfim, de onde vem isso? Eu acho que eu vou trazer o resultado, então, dessa pesquisa que eu fiz no meu TCC, né? Eu fiz a pesquisa com dependentes químicos entre 19 e 72 anos, na época. Nossa, E é boa, né? sim. E foram 5 homens entrevistados e 4 deles tiveram uma importante situação com o pai. Olha só. Né? Todos eles, esses 4 trouxeram questões sobre os pais agressivos, extremamente agressivos, com a mãe, com os irmãos, com eles mesmos. E um deles trouxe uma questão com o pai, mas foi da morte do pai, né? Então, que ele se sentiu sem chão, né? E se envolveu com álcool, e inclusive era o senhor de mais idade naquele local, né? Da pesquisa. Exatamente. Então, essa questão, né, que eu comentei no início, né, que a gente estuda, essa linha teórica, ela vai olhar para tudo isso, né? Então, o papel que o pai desempenha, né, de segurança, de limite, né, de autoridade, né? Então, ali, naquele momento, naquela pesquisa, os números apontaram para isso, né? Uma ruptura, uma falha na relação paterna. Eu acho que dá para pegar também um gancho nisso, né, do porquê muitas vezes os homens não querem falar, né? E entra também a questão do machismo, né? Do porquê, porque eu preciso ser forte, porque eu sou autoridade, porque eu sou o homem da casa, né? Então eu não posso demonstrar fraqueza, né? Eu não posso mostrar para a família, não posso mostrar para o meu filho o quão fraco eu sou, o quanto eu tô, né? Eu tô frustrado, o quanto eu tô fracassado, né? O quanto eu tô fracassando frente à minha família. Então é mais fácil eu ficar ali engolindo os sapinhos, né? Engolindo as emoções e as tristezas, sem poder falar para ninguém, né? E acontece o que a gente sabe que pode acontecer. Isso aí é complicado. Complicado. Aí a gente começa a parar pra pensar às vezes, nesse sentido, né? E é muita coisa que a gente... É o dia a dia que ninguém vê acontecendo e tá ali. Alguém sendo, né? Tá atormentado por aquele pensamento. Quer falar às vezes e acha que não deve, enfim. Mas é muito por isso que é bom a gente ter esse papo. Pra abrir os olhos das pessoas, né? Sim. E agora falando sobre o projeto social da igreja, que vocês estão envolvidos ali também, como tem sido? Vocês têm notado uma melhora nas pessoas, assim, em relação a isso? Elas falam com mais clareza? Porque como é um negócio social, digamos assim, que é algo que não é forçado e elas não procuram por vontade própria, digamos assim, não... Porque eu acredito assim, quando a pessoa ali decide investir tempo, dinheiro para buscar essa ajuda, ali mesmo ela já mostrou que quer, né? Ela já dispôs de um tempo, já dispôs de dinheiro para poder buscar esse acompanhamento. Agora, quando é algo social, que muitas vezes a pessoa não tem noção nem que isso existe, que é o caso ali de muitas pessoas que a gente conhece desse projeto, que são famílias carentes então, e tal. Mas assim, como elas não estão investindo em nada de dinheiro, não estão tendo esse incentivo, digamos assim, vocês têm notado a diferença nelas? Elas falam, elas querem, elas buscam, elas procuram? Ou é algo mais, assim, que precisa ser incentivado melhor também? Como é que tá sendo esse processo todo lá? É difícil dar sequência, né? Elas nem sempre são as mesmas que estão lá, né? Geralmente 1 ou 2 no máximo, né? As outras é uma rotatividade grande, né? Então, às vezes em que eu estive lá, né? As coisas que a gente falou foi
foi bem produtivo, né? Elas trouxeram questões, porque são pessoas de um outro país, né? Geralmente são as venezuelanas, né? Que estão lá para esse atendimento. E ali a gente abordou várias questões da família, né? Dos pais, da relação que ficou, né? Dos pais que ficaram lá. E elas trazem muito essa dificuldade para cá, né? E ali é o espaço em que elas podem conversar sobre isso, né? As demandas, tem pessoas lá com mais de 2 filhos, né? São pessoas mais carentes. Então, elas levam até esses assuntos, né? Eu acho que elas estão entendendo que sim, lá é um espaço de escuta, né? Em que elas podem contar com a gente, elas podem ir até lá, elas podem falar, né? Apesar da resistência, eu sempre tento dar uma descontraída, assim, para que elas... É que é tudo novo também. Exatamente, Em exatamente. outro lugar, Sim. nada, alguém quer saber dos problemas dela. Isso eu ia comentar, que é comigo também. Eu fui a alguns encontros, né? Fui poucos. Até a minha trajetória dentro da igreja é recente ainda, né? Então, eu tô há 1 ano e meio na igreja, então já estou, né, junto no monte social, tô auxiliando. Isso para mim é muito gratificante e eu gosto disso. Então, e também para mim tudo isso é novo. É algo que eu desconhecia, né? Então, eu estou conhecendo a questão da fé também, né? Estou conhecendo isso, estou me apropriando sobre isso e está sendo cada vez mais gratificante para mim. E lá no Monte Social tem sim algumas dificuldades em relação à questão, né, da língua, né, por ser de outro país. Às vezes eu também falo um pouco muito rápido e elas mais ainda, né? Então, claro que tem coisas que ainda a gente tem que melhorar, mas como a gente falou, a questão, né, da confiança. Tem uma que, desde que eu fui, acho que ela vai em todas. É uma bem quietinha, que ela tem um filho, e das vezes que eu fui, ela já foi em todas, né, em todos os atendimentos do grupo, mas não são todas que permanecem, né, tem, como a Kelly disse, tem uma rotatividade de mulheres ali. Mas eu acho que essa questão de ser ouvida para elas que passaram por muita coisa, já assim, já tem a grande diferença, né? Porque imagina, elas vão para lá e que nem tu falou, escuta sem julgar. Isso. É alguém que tá ali para ajudar, alguém que tá ali e de novo, não tá cobrando nada, então dá para ver que é algo genuíno, né? Então eu acredito que com o tempo elas vão começar a entender isso mais do que normal, assim, do que agora, digamos. Eu sempre tento pontuar para elas, né, o quanto elas são guerreiras, né? O último encontro que eu trabalhei com elas, eu trabalhei a questão da águia, né, e do leão, e o quanto elas são águia e leão, né? Porque de tudo que elas passaram, né, de tudo que elas deixaram para trás, famílias, muitas deixaram tudo, né? Deixaram casa, família, móveis, vieram só com a roupa do corpo, né? Então, o quanto é difícil, e às vezes eu até coloquei para elas que eu não sei se eu teria tudo isso, né? Se eu conseguiria me colocar no lugar delas e fazer que nem elas fizeram, né? Mas é bem importante. As que estão indo, né, frequentando, eu acho que elas estão gostando, porque elas voltam, né? Interessante, isso é muito bom. E isso a gente como igreja tem feito esse movimento maior também, né? De ajudar as pessoas, até a gente quer expandir mais ainda, colocar mais momentos como esse também. Aquela ação que a gente fez aquela vez lá na escola foi muito boa, a gente viu a interação das crianças e isso realmente é ser igreja, né? Isso é entregar para as pessoas, para a comunidade aquilo que a gente tem de melhor, que é o amor de Cristo. Então, isso é muito importante. Ele trouxe uma questão também, né, de estar caminhando em fé agora mais... entendendo melhor isso, o quanto que é diferente, não sei se tu sempre foi cristã, Kelly, mas qual que foi a diferença, assim, de você aprender algo que eles ensinam numa faculdade, que é mais a parte teórica e mais racional, digamos, né, mas tu conseguir linkar isso com aquilo que tu acredita, tipo, o quanto que isso ajudou, tanto pra ti também, mas o quanto que está ajudando agora nesse processo todo de atender melhor as pessoas, carregando aquilo que vocês acreditam, até porque nem sempre pessoas que vão lá consultar com vocês são da mesma fé, né? Acreditam nas mesmas coisas. Então, como que eu acredito que para ser psicólogo tem que ter assim um amor ao próximo mais do que qualquer coisa.
Porque imagina, se chegar alguém que já pensa diferente de mim, às vezes, e convicto daquilo, e tu tem que escutar aquela pessoa sem julgar, em amor, e depois ajudar, ainda deve ser um E o mais legal, exercício muito e o mais legal é quando a pessoa do outro lado tem a mesma história que a tua. E tu tem que fazer cara de paisagem. Porque já aconteceu, né? Sempre acontece, sempre acontece. Aham. É. Meu Deus, deve ser muito. Mas e como é que esse processo todo tá sendo pra você, assim, de misturar, né? Porque eu falei com o pastor Rafa esse dia aqui no outro episódio, ele falou, cara, eu não divido minha vida profissional da vida com Deus, porque Deus tá em tudo. Né? Ele, como que é isso de você dedicar o teu tempo pra ouvir uma pessoa fazer aquilo com excelência, como se fosse pra Deus? Porque é isso que a gente é ensinado a fazer no Evangelho. A gente fazer tudo como se fosse pra Deus, né? A certeza, a convicção, a clareza, a excelência. E como é que é isso? Trazer com pessoas, lidar com gente, cara, deve ser uma loucura isso. Vou chorar. Pra mim tá sendo muito bom, porque eu não tinha essa realidade, esse conhecimento da fé que eu tenho hoje, né? Até a gente estava conversando no nosso Forte House, né? Que o entendimento da palavra que eu tenho hoje é o entendimento que eu tento, né? O entendimento que eu tenho, né? Que o pastor traz da palavra para a geração Z, né? Tem que ser da forma que ele traz. É o entendimento que eu tenho da Bíblia, que antes eu não tinha. Né? Eu, né, era de outra religião, eu tinha um entendimento, mas eu não sabia o que era a Bíblia, não sabia o que era usar, né? Hoje, dentro da minha mochila, eu tenho uma Bíblia, né? No meu trabalho, na minha gaveta, eu tenho uma Bíblia. Até porque eu trabalho com crianças que elas têm crise, né? O tempo todo elas têm crise, então eu preciso conter elas, né? A única pessoa que tá ali naquela parede, naquela sala de 4 paredes, sou eu, enquanto a mãe e o pai estão lá na recepção sentados aguardando. Então eu preciso conter ela. Então, muitas vezes, eu rezei, eu orei, né? Em coisas que eu não fazia antes, né? E o quanto foi gratificante, e o quanto eu senti que aquilo acalmou aquele paciente depois que eu tive essa oração. Coisas que antes eu não fazia, né? E o quanto isso começou a fazer sentido para mim. E que antes não tinha esse sentido. Então, tá fazendo e vai fazer muita, né, diferença em todos os lugares que eu for. Ó, essa é testemunha, né? Testemunha, que lindo. Nossa. E a gente vê que Deus, ele é perfeito, né? Não tem assim, a gente começa a olhar pra isso, agora a gente começando a se olhando, né? O quanto isso te ajudou. Agora imagina a pessoa que tá ali do outro lado também, às vezes passou por tanta coisa e por conta de uma palavra, de uma oração que tu fez em secreto ali, em espírito, a pessoa recebe aquilo e é Sim. fundado, né? Olha Sim. que... Hoje mesmo eu tive que fazer isso, né? Hoje mesmo eu tive que pegar um paciente, né? Eu tive 15 minutos com ele no colo, né? Para ele se acalmar. Então, com 3 aninhos, ele estava em crise e eu tive que acalmar ele. Eu disse, meu Deus, né? Eu preciso atender ele. Eu não vou largar ele, né? Para a mãe assim, desse jeito. Eu preciso acalmar ele. Não posso entregar ele desorganizado. Então, vou acalmar ele. A forma que eu achei em acalmar ele foi no meu colo, né? Então, no jeito que ele estava no meu colo ali, eu fechei os olhos e fiz aquela oração, né? Pedi para Deus me dar o discernimento para que ele se acalmasse. E foi tão maravilhoso que ele pegou a mão dele e botou assim em cima do rostinho dele e ali ele dormiu. E eu tive que pegar meu celular e pedir para a recepcionista, pedir para a mãe entrar. E a mãe entrou e ele estava dormindo. Né? E ao mesmo tempo aqui eu trago a questão do quanto, né, quando a gente é psicólogo de criança, a gente às vezes tem que ensinar uma mãe a ser mãe novamente, né? Porque é uma criança rejeitada, uma criança que ela não queria, né? Então, o quanto a gente precisa trabalhar isso, né? E Deus tem feito coisas maravilhosas. Pra ti também ter sido muito doido assim, Eu acho que a gente usa, né? Para mim, é exatamente o que diz lá na Bíblia, e tu vai saber mais do que eu dizer onde está, né? Mas fala do amor, né? É o amor que cura, né? E a psicologia é isso, é a cura pelo amor. A gente tá ali olhando para aquela pessoa e realmente eu deixo todo e qualquer julgamento, toda e qualquer visão minha pessoal para atender aquela pessoa que traz muitas demandas, as mais diversas demandas, né? E eu já tive paciente, uma em específico, que
depois de atendê-la, né? Porque nós não podemos ser amigas, por mais que a gente queira, né? A gente quer pegar aquela pessoa, levar para nossa casa. Muitas vezes, né? Muitas vezes, de levar. mas não. Depois que a gente interrompeu o tratamento, então nós nos tornamos amigas. E ela me diz, até hoje, né? Quando ela tem a oportunidade, ela fala do quanto eu ajudei, né? E às vezes é uma palavra que tu diz. É uma palavra que tu traz com atenção, com amor, com cuidado, né? Sem aquele julgamento, que faz a pessoa virar aquela chave, né? E para mim não há dinheiro no mundo que pague, né? Quando a pessoa me diz, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e isso faz todo sentido, né? Muito bom. Então, para você que tem essa, assim como eu já tive, confesso, esse tabu com psicologia, de fazer sessões de terapia, entenda que é o que a Kelly falou, é o amor, é a cura em amor, é ouvir, é entender, é buscar na raiz aquilo para transformar, e isso vai com certeza transformar a sua vida. Então, faça terapia, tá aqui as meninas, deixou o Instagram delas aqui, busque, entenda, vá saber mais sobre isso, com certeza vai te ajudar muito. Uau, que tempo bom, que tempo bom. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Passa rápido, né? Vou me pedir. Quase de 1 hora já aqui. Mas antes, eu queria que vocês deixassem algumas ferramentas, algumas dicas práticas para quem está nos assistindo. E aí eu vou fazer uma divisão aqui para ficar mais fácil. Que para Kelly falar direção aos pais, adultos, ou, né, enfim, seja pais ou não. E a Maiane para as crianças, né? Ou como que os pais podem agir com as crianças para que entenda isso e façam essa análise, digamos, de como que essa criança está vivendo, como é que ela está se portando durante o dia, para que se necessite de um acompanhamento, e você falar para os pais como eles podem em ferramenta prática mesmo, assim, descanso, seja limite, alguma coisa, um limite saudável, a própria comunhão com Deus, que a gente sabe que é muito importante e talvez a número 1 da lista, né? Mas para eles terem uma vida saudável, uma vida emocional saudável, né? O que você diria de dica, assim? Pode falar para aquela câmera ali, que é mais bonito, corte. Eu acho que o tempo de qualidade, ele deve ser levado em conta, né? Para os pais, né? Que estão ali com dificuldades com os filhos adolescentes, né? A adolescência, ela é uma fase de decisão, né? O adolescente precisa saber para onde ele vai e ele também precisa contar com os pais para essa decisão, né? Às vezes a pessoa decide ir por tal caminho porque os pais foram por esse caminho, né? Então, olhar para esse adolescente ou para essa criança com mais tempo, né? Tentar, de alguma forma, buscar na agenda um tempinho maior, com amor, com cuidado, né? Com esse olhar sem julgamentos. É difícil, mas para a gente poder praticar isso, com certeza o resultado vai ser incrível, né? Porque resultados a gente tem na clínica, a gente pode afirmar isso com toda a certeza, né? Quando tu cuida de alguém, né? Quando tu olha para essa pessoa com cuidado, com amor, com carinho, ela se torna outra pessoa. Sim. Uhum. E eu acho que para as crianças, né, acho que é importante os pais ter um pouco de cuidado em respeito às questões da tela, né, com TV, com celular, né, o mínimo de tela possível, ter mais tempo com o seu filho, poder brincar, né, ter mais contato olho no olho, ter mais paciência, porque a gente sabe que as crianças, elas sugam muito, né, a paciência da gente, e também sabemos o quanto que é corrida a nossa rotina no dia a dia, né, eu sou mãe de um menino de 3 anos e ele é no 220, então eu entendo isso e a gente precisa ter paciência, né, paciência, sabedoria, e no momento de crise, no momento de birra, pedir para que Deus dê discernimento, sabedoria, para que nós pais, né, puder agir no momento certo e com paciência perante essas crianças. E eu acho que é isso, é o que a Kelly também falou, né, a respeito dos adolescentes, da gente poder escutar, da gente poder falar, né, quanto mais a gente poder falar, poder orientar as crianças e os adolescentes, é o que eles vão reproduzir na escola, na creche, é o que eles vão reproduzir lá fora, porque como eu falei antes, né, o mundo lá fora tá muito ruim, então a gente precisa levar coisas boas da nossa casa pro lado de fora. Amém. Amém.
Nossa, vamos ter que marcar outro bate-papo de você poder falar em mais assunto. Tem vai entrando numa coisa ou outra, assim, quando passou o tempo, mas isso é bom porque você que tá nos assistindo vai ficar com um gostinho de quer mais. Com certeza, meninas vão voltar aqui mais uma vez. Então, obrigado pelo tempo, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Vamos ter outros, então sintam-se à vontade, serão sempre bem-vindas. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, eu te espero no próximo episódio. E comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você achou desse bate-papo. Se tiver alguma dica, alguma pergunta para fazer, coloca aqui no comentário também que a gente vai estar olhando e respondendo. Vou deixar o Espalheiro das Meninas também depois aí, para vocês entrar, curtir, comentar, acompanhar o trabalho delas também e marcar uma sessão mesmo, gente. Então vamos lá, vamos colocar essa saúde emocional em dia e espero que você seja muito abençoado por essa palavra. Amém? Amém. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, que Ele possa sempre ser o guia, ser o discernimento, ser o cerne do trabalho de vocês. Então, vocês fazem um trabalho fantástico. Então, a gente vê que é diferente mesmo, né? O cuidado por pessoas, assim, dá pra ver no olhar de vocês, o amor que vocês escutam, que vocês olham, a atenção, isso é muito bom. Então, obrigado por tudo, obrigado por ter colocado aqui à disposição o tempo de vocês, ter falado, e que Deus abençoe muito vocês. Amém. Já fico com Deus, muito obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente até aqui, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau.